Oi, gente, eu sou Rosenir, sou da IPI de Cacoal e quero ler um texto para a meditação dessa semana. O texto encontra-se no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. O texto diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Muitas pessoas acreditam que as coisas ruins que acontecem conosco, alguma enfermidade grave, algumas lutas, algumas tribulações que acontecem na nossa vida, são punição de Deus por causa dos nossos atos, por causa dos nossos erros. Mas Deus não pune, Deus não se vinga de ninguém. Deus, o Deus que nós servimos é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, sabe? Jesus, quando ele veio nesse mundo, né, como filho, como homem encarnado, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para que nós pudéssemos ter a chance de sermos salvos através da vida dele, né? Através daquele ato dele lá na cruz de se entregar por nós. Então, assim, Deus não se vinga, Deus não quer o nosso mal. Pelo contrário, a cada dia Deus nos dá uma nova chance de recomeçarmos. A cada dia Deus nos dá uma nova esperança, uma nova perspectiva para que nós possamos fazer o que é certo. Aqui nesse texto, os discípulos perguntaram para Jesus quando viram aquele cego. Aqui diz o texto que era um cego de nascença. Por que ele nasceu assim, mestre? Foi porque os pais dele pecou? Ou foi porque ele pecou, né? Foi porque os pais dele pecaram, né? Ou foi porque ele pecou? Jesus falou, não foi nem por uma coisa nem por outra. Isso aconteceu para quê? Para que as obras de Deus fossem manifestas através da vida dele. Porque Jesus sabia que ele ia fazer uma obra muito grande na vida daquele jovem, daquele cego, né? E realmente, logo depois dessa leitura aqui, logo depois do capítulo 3, Jesus o curou, né? E é uma enfermidade impossível, né? Cego de nascença. Então, Jesus fez uma coisa sobrenatural na vida daquele homem. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê, mas Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes Deus permite, né, que nós passamos por alguma luta, por alguma dificuldade, para que nós aprendamos a reconhecer que nós precisamos dele para a nossa vida, que nós dependemos de Deus, né? Esse texto, ele tem um valor muito especial para mim. Eu tenho esse texto assim no meu coração, assim, que eu vou levar para a vida toda. Quando a minha filha mais nova nasceu, Mariana, no ano de 2010, ela nasceu com uma doença cardíaca, né, congênita, muito rara, chamada tetralogia de Fallot. 2 crianças a cada 10 mil nascem com esse problema, né? E a minha filha nasceu com esse problema. E só cirurgia poderia resolver o caso dela. E tetralogia de Fallot são 4 tipos de problemas no coração. Um deles é a artéria que liga, né, o coração ao pulmão, que leva sangue do coração para o pulmão, ela era muito estreita e não bombeava sangue suficiente para oxigenar e levar oxigênio saudável para o pulmão. Então, assim, se ela chorasse muito, ela podia ficar roxinha, podia dar convulsão, porque ia faltar oxigênio para ela. Então, assim, nós ficamos, assim, quase loucos, né? Quando a gente soube disso. Assim que ela nasceu, a gente já soube. E nós corremos, fomos dar entrada nos papéis para levar ela para fora. Porque aqui em Rondônia não se faz esse tipo de cirurgia, né? E aqui em Rondônia, inclusive, só tem uma pediatra, uma cardiologista pediatra no estado todo, em Porto Velho. Tivemos que ir para lá, né? E lá ela constatou realmente que era caso para cirurgia, inclusive tinha que fazer uma cirurgia urgente, que era para corrigir primeiro essa artéria, para poder bombear melhor o oxigênio, né, pro pulmão dela, para ela não ter essas convulsões.
e teria que ser urgente essa cirurgia e depois faria a outra para corrigir os outros problemas. E nós demos entrada nos papéis para irmos pelo SUS, porque nós não temos plano de saúde. Para fazer particular era muito caro, nós não tínhamos condições. Então nós demos entrada no TFD para irmos pelo SUS. Então nós fomos encaminhados para ir para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, um hospital maravilhoso. Ele é referência na América Latina em cirurgias cardíacas, né, pediátricas. Então assim, nós colocamos nas mãos de Deus. Eu coloquei tudo nas mãos de Deus e confiei, eu estava confiante de que Deus estava à frente de tudo. Só que as coisas não são no nosso tempo, né? Deus tem o tempo dele para fazer as coisas. E os papéis dependia de uma vaga na UTI lá no hospital. E demorava. E meu esposo, a gente agoniado, não podia deixar ela chorar. Ela chorava, a gente fazia de tudo para ela não chorar. Então, assim, foram dias, assim, muito angustiantes mesmo, assim, porque nós tínhamos que esperar e tínhamos que confiar, né, que Deus estava à frente. Mas meu marido estava muito agoniado, assim, angustiado. Ele se sentia culpado pelo que tinha acontecido com ela. Achava que Deus estava punindo ele por algo que ele havia feito. Achava que era culpa dele e começou a se culpar e começou a questionar Deus. E por que Deus permitiu que isso acontecesse com a filha dele? Por que Deus não fez ele sofrer? Por que fez a filha dele sofrer? E ele estava se sentindo culpado, se culpando o tempo todo. E numa manhã eu abri a Bíblia, né, para minha leitura e abri nesse texto. E Deus falou comigo, leia pro Paulo esse texto. E eu li para ele, falei assim, meu bem, aqui diz que a Mariana não nasceu com isso por culpa minha, nem por culpa sua, não foi culpa de Deus. Foi porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para cumprir através disso, né? Nós não entendemos quais os propósitos de Deus, mas eu sei de uma coisa. Os propósitos de Deus para nossa vida sempre são os melhores. No livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: sabemos, Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito em toda essa luta que nós passamos. Foi uma luta grande, foi difícil, ela demorou para sair, né, essa vaga lá no hospital. Demorou mais ou menos uns 30 dias para isso sair. Quando eu li esse texto para o Paulo, Deus falou com ele. E ele se entendeu, falou assim, realmente, meu bem. Porque eu falei para ele assim, meu bem, se nós colocamos nas mãos de Deus, deixa Deus fazer a parte dele. Deus está trabalhando. Vamos fazer a nossa, é claro. Ele corria atrás e ligava todo dia, né? Por favor, consegue essa vaga, minha filha precisa urgente. Então assim, a gente faz a nossa parte, mas nós temos que confiar que Deus vai fazer a dele. E nós, com uns 30 dias saiu, nós fomos para lá com encaminhamento para cirurgia. Chegamos lá, o médico fez o ecocardiograma novamente. E assim, ó, tudo é de Deus. Nesses 30 dias que nós esperamos, a Mariana cresceu um pouco. No que ela cresceu, a artéria dela dilatou um pouco. Então, no que dilatou a artéria, o oxigênio já estava sendo bombeado, um pouco mais de oxigênio, né, para o seu pulmão. Então, não precisou fazer aquela cirurgia que era urgente. O médico falou assim, Dr. Julia, a gente nunca esquece, falou assim, olha, ela não precisa fazer essa primeira cirurgia para corrigir a artéria. Nós podemos esperar, porque agora já está bombeando um pouco mais de sangue, um sangue melhor, com oxigênio melhor para ela. Nós podemos esperar e fazer uma cirurgia só, uma correção total. E pode ir embora, vocês vão voltar aqui o mês que vem. E nós ficamos indo e vindo, com 6 meses de vida nós voltamos. E ela fez uma cirurgia só. Nunca mais precisou tomar remédio, ela não tem problema nenhum. Nossa filha é uma bênção. Inclusive a gente fala assim que quando eles fizeram a cirurgia dela, que eles tiraram o coração pra fora, a gente faz que eles botaram uma turbina lá dentro, porque ela é muito elétrica, ela é assim maravilhosa, é uma bênção de Deus mesmo. E a gente não cansa de contar que é um milagre de Deus. Inclusive,
quando, né, nós soubemos do problema da Mariana, a gente sabe que foi resposta de muita oração, a igreja toda orando, os amigos orando, família orando. Então, assim, eu creio que foi resposta de oração, que foi resposta de Deus, e foi tudo no tempo de Deus. Se nós tivéssemos dinheiro, se nós tivéssemos plano, nós tínhamos ido antes, tínhamos feito 2 cirurgias nela. Mas Deus tem uns propósitos para as nossas vidas que nós na hora não entendemos. Mas depois a gente vai ver que os propósitos de Deus para a nossa vida são sempre os melhores. Então, assim, Deus não permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que a gente sofra, para que a gente se sinta culpado. A gente passa por lutas, por dificuldades para aprender, para crescer, sabe? Para a gente aprender a viver na dependência de Deus. Quando nós passamos por toda essa luta, né? Nós ficamos mais de 20 dias lá com ela internada, esperando sair cirurgia, não sai, marca uma, desmarca. E nós conhecemos lá tantas pessoas, tantas crianças com problemas muito mais difíceis de serem resolvidos do que o dela. Nós conhecemos muitas mães, muitas histórias. Nós aprendemos a olhar para o próximo com um olhar mais de amor. Aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Nós aprendemos a enxergar o nosso próximo realmente com mais amor. Então, assim, foi uma escola, né? Deus nos ensinou através da luta, através da dor. Deus nos ensinou muito. E nós, com certeza, depois disso, eu posso dizer que eu sou uma cristã muito melhor. Eu sou uma pessoa muito melhor depois disso. Deus me ensinou muito através disso, sabe? Muitas vezes a gente tem que passar pelo deserto para a gente chegar à terra prometida, né? Assim como Moisés. Moisés viveu num palácio. Depois ele foi morar num deserto. E sabe que aquele tempo que ele morou no deserto, Deus estava preparando ele para ele guiar o seu povo na travessia do deserto. Então, o deserto que a gente passa muitas vezes é uma preparação, né, para os planos que Deus tem para nós, que são muito maiores que os nossos, né? Então, assim, os planos de Deus para nossa vida sempre são muito maiores que os nossos. Então, não se culpe, não busque respostas para o que está acontecendo, não busque entender o que Deus está fazendo. Só entenda uma coisa: Deus quer o melhor para nós. Nós estamos passando por um momento, né, por uma crise mundial muito difícil. Muitas pessoas perderam o emprego, né, perderam o seu sustento. Muitas pessoas perderam entes queridos. Muitas famílias foram desfeitas, atingidas, né, por tudo isso que está acontecendo. Muita luta. Mas eu vejo que Deus permitiu que isso acontecesse para que o nome dele, a glória dele fosse manifesta através disso. Eu vejo nessa pandemia, eu vi muitos casamentos sendo restaurados, eu vi muitas vidas tendo comunhão com Deus restaurada. Eu tiro por mim. Eu tirei um tempo maior para leitura, para meditação, para comunhão com Deus. Eu tinha a correria do dia a dia, a loucura do dia a dia nos afasta da nossa família, nos afasta de Deus. Mas esses momentos, né, de reclusão social, de ficar mais em casa, uniu mais a minha família, me uniu mais a Deus, sabe? Tem sido momentos marcantes. Eu, meu esposo e minhas filhas, a gente tem passado momentos juntos, coisas que a gente fazia pouco, né? Por causa do trabalho, muito trabalho, meu marido trabalha muito, é aquela correria, loucura do dia a dia. Nós estamos vivendo, assim, uma fase muito maravilhosa. Estamos passando por uma luta muito grande. Nós temos uma empresa que está fechada desde que começou a pandemia. Não está sendo fácil, mas no meio de tanta luta, eu vejo muitas e muitas bênçãos. Nossa, Deus, assim, tem sido maravilhoso com a minha família. E eu só tenho a agradecer. Então, que nós possamos entender que as dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas não é castigo de Deus. Deus não quer o pior para os seus. Deus quer o melhor para nós. O Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, é um Deus de amor, um Deus de providência, um Deus de misericórdia, um Deus que está sempre conosco. Então, vamos colocar no nosso coração. Eu quero deixar esse versículo de
de Romanos 8, né? Vamos lá de novo, porque eu fechei aqui. Eu gosto, esse texto assim, ele é maravilhoso. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Tem um outro texto que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, mas eu tudo posso mesmo. Eu posso passar enfermidades, eu posso passar dificuldades, eu posso passar dificuldade financeira, eu posso passar por crise no meu casamento, eu posso passar por dificuldade com meu filho, com meu esposo, eu posso passar por momentos felizes, eu posso passar por alegrias, por muitas bênçãos, eu posso passar por coisas boas, por coisas ruins, porque Deus está comigo. Eu tudo posso, porque Deus me fortalece em todas as coisas. Então, assim, Deus tem um propósito para a nossa vida. Eu creio que Deus está trabalhando em todas as coisas. Louve a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Seus propósitos são maiores que os nossos. Nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, que nós possamos confiar que Deus quer o melhor para nós. Amém?